Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, adicione o sininho ali, clique no sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário lá, que o seu comentário também nos ajuda na divulgação do canal. Hoje é dia de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus, é domingo de Páscoa. Então o que eu vou fazer hoje? Hoje não vou fazer aquele estudo na sequência da epístola de 1 Pedro, mas eu vou ler e comentar rapidamente o relato da ressurreição de Jesus em cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus narra a ressurreição de Jesus no capítulo 28, dos versículos 1 até o versículo 10, de uma forma mais ou menos resumida, que diz assim: passado o sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês me verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. A narrativa de Mateus, do Evangelho de Mateus, na sequência ele vai narrar como os judeus subornaram os guardas para mentir a respeito da ressurreição de Jesus, e depois a grande comissão, e acaba o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, lembrando que Mateus foi escrito para os judeus que são cristãos, os judeus crentes, né? De modo que eles tivessem um registro da ressurreição de Jesus. Marcos foi escrito para os crentes romanos, para os romanos. E ele narra no capítulo 16 do seu Evangelho, versículos 1 até o versículo 11, da seguinte forma: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito.
Esse é o relato de Marcos. Marcos depois vai registrar a ordem para a evangelização e, resumidamente, a ascensão de Jesus. Vamos ver como Lucas descreveu a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 24, versículos 1 até o versículo 12. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então eles se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. O evangelista Lucas, aqui na sequência, ele vai narrar quando Jesus aparece aos 2 caminhantes no caminho de Emaús, né? E depois, quando Jesus aparece aos discípulos, quando Jesus diz: Pai esteja convosco, e a ascensão de Jesus. E o Evangelho de João, como narra a ressurreição de Jesus? Vocês observaram que as 3 narrativas são muito parecidas, por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. E aqui, João, ele tem a sua narrativa também no capítulo 20, versículos 1 até o versículo 10. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo. O outro discípulo aqui é o próprio João, quem está escrevendo o Evangelho de João, e ele chama a si mesmo de outro discípulo. Foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isto, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. João era um dos mais jovens discípulos de Jesus, daí talvez seja por isso que ele correu mais depressa do que Pedro. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Deixe-me esclarecer aqui de que eles entraram no túmulo porque o túmulo era uma caverna. Diz o texto que era uma caverna nova, de que José de Arimateia, que tinha sido um dos discípulos de Jesus e era membro do Sinédrio, tinha cedido para sepultar o corpo de Jesus. Então não era um túmulo como nós estamos acostumados a ver hoje, mas era uma caverna que dava para entrar dentro. Muito bem, essas são as narrativas que os evangelistas fizeram da ressurreição de Jesus Cristo, mas eu quero compartilhar também com os ouvintes
a teologia de Paulo a respeito da ressurreição. Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Ou seja, a nossa ressurreição está respaldada na ressurreição de Jesus Cristo. Então eu vou ler capítulo 15, versículos 12 até o 23, e depois outra sequência de textos e fazer alguns pequenos comentários também. Diz Paulo assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Ele repete isso, já tinha dito que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm, no versículo 14, e aqui no versículo 17 ele repete esta verdade. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida terrena, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vou repetir, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, dos que morreram em Cristo. A palavra dormir aqui tem esse sentido. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, a ressurreição por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, foi o primeiro que ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Eu falei que ia ler até o 23, mas eu li até o 24. Agora, a partir do versículo 35, aliás, a partir do versículo 42 até o final do capítulo, no versículo 58. Paulo argumenta assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Como é que nós, cristãos, vamos ressuscitar, aqueles que creem em Cristo? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Corrupção aqui no sentido de que o corpo físico vai ser destruído. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, físico, humano, pó da terra, ressuscita corpo espiritual, a semelhança de Jesus Cristo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, a imagem de Jesus Cristo. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, corpo físico, nem a corrupção herdar a incorrupção, esse corpo físico aqui ficar incorruptível. Eis que vou lhes revelar um mistério.
nem todos dormiremos. Aqui a palavra dormir, de novo, é uma referência à morte física. Mas todos seremos transformados. Como? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, os que estivermos vivos. Então, os que morreram em Cristo, os que morreram crendo em Cristo, serão ressuscitados e nós seremos transformados de um corpo natural, físico, humano, terreno, num corpo espiritual. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita no profeta Isaías 25, versículo 8. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Tragada foi a morte pela vitória, é uma profecia que está em Isaías 25, 8, como falei. E o versículo 55, que é outra profecia de Oséias, capítulo 13, versículo 14, que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, o argumento de Paulo aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a nossa fé. Mas como Cristo ressuscitou, mas de fato ele ressuscitou, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro dos que dormem e que ressuscitou. E não vai morrer mais, nesse sentido, porque teve a ressurreição de Lázaro, mas Lázaro morreu novamente, né? E outros milagres que aconteceram de ressurreição, mas essas pessoas ressuscitarem vão morrer. Aqui é a ideia de que ressuscitarão e não morrerão mais, como Jesus Cristo. Então, eu quero destacar o versículo 19, que Paulo enfatiza e diz: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus e que um dia, se nós morrermos, seremos ressuscitados com Cristo. E se estivermos vivos, quando tocar a última trombeta, então seremos transformados e o nosso corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível e o que é mortal se revestirá da imortalidade. É esse o argumento de Paulo. E ele, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus caros ouvintes, nesse domingo de Páscoa, eu quero ressaltar a esperança que nós temos em Cristo, que não se limita apenas a esta vida terrena, porque Paulo diz que daí nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas que a nossa esperança vai além desta vida terrena, porque se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, seremos transformados. E se já estivermos morrido, seremos ressuscitados com Cristo e assim estaremos com Ele para sempre na glória, num corpo espiritual. Muito obrigado por me ouvir, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.